Olá, meu nome é Arthur Garcia, sou médico coloproctologista e nesse vídeo nós vamos falar sobre hemorroidas. Apesar de as hemorroidas serem descritas desde os tempos bíblicos, elas continuam a intrigar tanto profissionais de saúde quanto pacientes. Elas são uma das condições de saúde mais pesquisadas na internet e se estima que a doença hemorroidária atinge cerca de 4% da população, afetando tanto homens quanto mulheres na mesma proporção, mas com uma maior frequência ali entre os 45 e 65 anos. As hemorroidas são estruturas normais da anatomia humana. São estruturas arteriovenosas que ficam embaixo da mucosa do canal anal e que por alguns fatores podem vir a se dilatar e começar a causar sintomas. São classificadas em internas, externas ou mistas, conforme sua localização em relação ao ânus. Devido às suas localizações e inervações diferentes, as hemorroidas internas não têm sensibilidade à dor, diferente das externas ou das mistas. As hemorroidas internas ainda são classificadas em graus conforme o quanto que elas prolapsam, ou seja, quanto que elas saem pelo ânus ao esforço. As de grau 1 não prolapsam, as de grau 2 prolapsam e reduzem espontaneamente, as de grau 3 prolapsam, mas precisam de alguma ajuda manual para reduzir, e as de grau 4 são aquelas que não reduzem mais. A hemorroida ela é causada tipicamente pela realização de esforço na hora da evacuação, normalmente por constipação ou algum distúrbio da musculatura pélvica. Pessoas que fazem muita força também podem ter esse risco, como ou pessoas com tosses crônicas. Comparado com uma posição de agachamento mais natural, o vaso sanitário ocidental faz as pessoas evacuarem em uma forma não natural, que pode contribuir para o seu surgimento. Também condições com diminuição do retorno do sangue das veias, como as fases finais de uma gestação, também podem contribuir. Há também fatores genéticos envolvidos, porém ainda são pouco compreendidos. Frequentemente, sintomas na região do ânus são atribuídos incorretamente a hemorroidas, tanto por pacientes como por médicos que não estão acostumados com essas condições. Deve ser feita uma avaliação com o médico coloproctologista para identificar corretamente a doença e excluir as muitas outras possibilidades diagnósticas desses casos. Os sintomas mais comuns das hemorroidas internas são sangramento, dor e prolapso. Classicamente, um sangramento sem dor na hora da evacuação, com prolapso que por vezes acontece. O sangramento normalmente é vermelho vivo, comumente encontrado no papel higiênico, forro ou mesmo gotejando no vaso sanitário. E já o grau do prolapso também vai ser variável, podendo ser intermitente ou persistente e reduzir espontaneamente, necessitar de ajuda manual ou não ser mais redutível. Outros sintomas incluem sensação de pressão no reto, saída de muco e sujeira nas roupas íntimas após a evacuação. Embora possa assustar os pacientes, o sangramento das hemorroidas raramente leva a anemia, mas pode acontecer em caso de perdas maiores e de duração mais longa. Dor normalmente não está associada a hemorroidas internas, a não ser que estejam prolapsadas. Já sobre as hemorroidas externas, os sintomas mais comuns são coceira, irritação, umidade ao redor do ânus e também dificuldade de higiene. Também não causam dor, exceto se tiver uma trombose hemorroidária. Nesse caso, se forma um nódulo firme, azulado ou arroxeado. Pode ser tanto indolor quanto extremamente doloroso, com uma dor que tipicamente dura entre 3 a 4 dias e melhora subitamente após, podendo haver uma úlcera na pele devido à pressão que se forma no local. Normalmente, há resolução espontânea da trombose, com o próprio organismo melhorando da inflamação em algumas semanas, mas pode deixar um plicoma, que é um excesso de pele, o que pode causar coceira e dificuldade de higiene. Sobre o risco dessa doença, precisamos ter algumas considerações. Embora as hemorroidas sejam a causa mais comum de sangramento nas evacuações, outras doenças como câncer, pólipos, inflamações intestinais, doença diverticular e malformações de vasos sanguíneos também podem causar esse sintoma.
Pacientes acima de 45 anos ou que tenham mudança nos hábitos intestinais, anemia, perda de peso ou com história familiar de câncer coloretal devem ser submetidos à colonoscopia. As hemorroidas, por si só, não têm o risco de se tornar câncer. Sobre o tratamento, a primeira linha envolve estratégias simples, sem procedimentos. Uma tentativa inicial de tratamento clínico por 4 a 8 semanas é geralmente feita, com a reavaliação no consultório após esse período para a decisão da necessidade de mais intervenções. Vamos falar agora sobre os tratamentos clínicos. Deve-se manter hábitos intestinais que favoreçam o canal anal saudável, diminuindo a pressão e o esforço evacuatório nas hemorroidas. Deve-se evitar permanecer sentado no vaso sanitário por longos períodos, como ler no vaso ou ficar no celular. O ato da defecação não deve levar mais do que apenas alguns minutos, e se uma tentativa não é produtiva, deve-se levantar e tentar após, quando há vontade de retornar. Um banquinho ou apoio para os pés promove uma posição mais natural de agachamento. Pode ajudar aqueles que fazem muito esforço ou quem tem constipação por disfunção da musculatura pélvica. O objetivo é que se tenham fezes macias, mas que ainda assim sejam formadas, essencial para aliviar os sintomas da hemorroida. Por isso, indicamos as fibras, que vão agir como esponjas que evitam que as fezes fiquem muito duras ou muito moles, dependendo da variação da dieta. Isso pode ser conseguido com a suplementação de fibras solúveis, com uma meta de 25 a 50 gramas por dia. Comercialmente disponíveis existem o psyllium, a metilcelulose e a policarbofila. Mesmo um paciente vegetariano ou alguém que acredita ter uma dieta saudável, muitas vezes não atinge essa meta, apenas com a dieta, e pode se beneficiar da suplementação. Fezes duras causam a necessidade de fazer esforço e colocam pressão nas hemorroidas, enquanto fezes moles podem causar irritação e a defecação frequente pode causar a piora dos sintomas. As fibras funcionam melhor quando a ingesta de água é aumentada para pelo menos 2 litros por dia, com necessidades maiores para dias mais quentes ou com atividades físicas intensas. Para alguns pacientes, prebióticos e probióticos podem ajudar a manter uma textura adequada das fezes. Aqueles com constipação crônica podem necessitar de laxantes, assim como aqueles que têm diarreia crônica podem precisar de antidiarreicos. Mas essas medicações não devem ser usadas de primeira linha na maioria dos casos. A realização de banhos de assento com água morna, em bacia ou banheira, permite o relaxamento da musculatura pélvica, podendo facilitar a redução do prolapso e diminuir o inchaço. Podem ser realizados por até 15 minutos em água morna para alívio dos sintomas, sem a necessidade de sal ou de outras substâncias, as quais podem causar irritação. Pomadas, cremes ou supositórios podem ajudar a aliviar os sintomas, mas o uso acima de 7 dias pode causar dermatite e piora dos sintomas, assim como o uso de produtos com corticoides deve ser evitados por mais de 7 dias, pois pode levar ao afinamento da pele, predispondo a feridas. Anti-inflamatórios podem aliviar o desconforto e reduzir a inflamação, porém não devem ser utilizados por mais de 5 dias consecutivos pelos efeitos colaterais. E os flebotônicos são medicações em comprimidos que agem no retorno do sangue das veias, diminuindo a inflamação, podendo ter benefício em casos de coceira, sangramento e por vezes no pós-operatório. E como são os procedimentos ambulatoriais que podem ser feitos nos consultórios? O principal deles, na verdade, é a ligadura elástica, que em casos bem selecionados pode ser rápida, econômica, efetiva e de baixo risco. Ela pode ser indicada apenas para quem tem hemorroidas internas, devido à sensibilidade do canal anal. É indicado para casos de graus 1, 2 e alguns com grau 3. Os melhores resultados ocorrem quando os pacientes também fazem as medidas clínicas que eu já expliquei. Se trata da colocação de um elástico na mucosa redundante da hemorroida interna. Normalmente é um procedimento indolor, podendo o paciente sentir apenas uma leve pressão na colocação da ligadura e nos primeiros 1 a 2 dias. Esse tecido capturado fica sem irrigação sanguínea e acaba sendo eliminado nas fezes após 5 a 7 dias. É realizado desde a década de 60, sendo realizado através de um anoscópio,
mesmo aparelho utilizado para examinar o canal anal no consultório. Apesar de ser possível a ligadura de mais de uma hemorroida no mesmo momento, assim há uma chance maior de sintomas, como dor ou retenção urinária quando é realizado. Já os procedimentos cirúrgicos são reservados para aquelas pessoas que falharam o tratamento clínico ou os procedimentos ambulatoriais, cerca de 5 a 10% dos casos, sendo mais efetivas para hemorroidas internas de grau 3 e 4 e também para as hemorroidas externas e mistas. A cirurgia convencional, chamada de hemorroidectomia, onde é ressecado todo o mamilo hemorroidário, tem excelentes resultados, mínimas taxas de recorrência e poucas complicações, e é o padrão ouro no tratamento cirúrgico das hemorroidas. Pode ser feito de maneira aberta, com a cicatrização ocorrendo de dentro para fora, ou de maneira fechada, com a sutura das bordas da ferida no final da cirurgia. Ambas as técnicas não têm diferenças significativas quanto a dor, taxa de infecção, tempo de recuperação ou outras complicações, mas como elas costumam ter dor importante no pós-operatório, outras técnicas têm sido desenvolvidas para tentar atingir bons resultados com menor dor, entre elas a cirurgia grampeada, PPH, e a desarterialização hemorroidária transanal, o THD. O PPH é uma técnica que utiliza um grampeador cirúrgico para tratar as hemorroidas internas, ressecando uma pequena parte do tecido redundante, interrompendo seu suprimento sanguíneo e realocando os mamilos hemorroidários mais para cima no canal anal. É eficaz para tratar a doença que prolapsa, mas não trata a doença externa. Tem taxas menores de dor no pós-operatório, mas taxas maiores de recidiva dos sintomas na doença hemorroidária. Já o THD utiliza um dispositivo com ultrassom para a identificação da artéria que irriga cada mamilo hemorroidário, permitindo que sejam dados pontos interrompendo esse fluxo sanguíneo. Em casos de prolapso, pode ser continuada essa sutura por toda a hemorroida interna para a regressão dos sintomas. Também tem a vantagem de ter menos dor no pós-operatório, às custas de uma maior taxa de recorrência do que a cirurgia convencional. E agora vamos falar um pouco sobre o pós-operatório. Tudo começa com um alinhamento de expectativas. Devido à inervação da região anal, é comum ter dor intensa após a cirurgia convencional, em média por 2 semanas, podendo levar até 30 dias para melhorar em alguns casos. É importante se programar com o trabalho e as atividades diárias para conseguir ter os cuidados necessários. São utilizados analgésicos simples como a dipirona ou paracetamol, anti-inflamatórios e analgésicos mais potentes conforme a necessidade. A realização de banhos de assento com água morna também pode ajudar a ter um alívio das dores. Deve-se evitar a constipação, tendo os melhores resultados em quem já tinha fezes macias antes da cirurgia, e a dieta deve ser rica em fibras e a ingesta de água deve ser adequada conforme o seu peso. Os laxantes são frequentemente utilizados para manter as fezes macias, ao mesmo tempo em que não devem ser abusados para não haver diarreia. Outra possível complicação nas primeiras horas após a cirurgia é a retenção urinária, ocorrendo em até 15% dos pacientes. Devido à anestesia e à inflamação no períneo, pode haver uma lentidão no retorno do funcionamento da bexiga. E em alguns casos, quando há muito desconforto, pode ser necessária a passagem de uma sonda para aliviar com a saída da urina. Outras complicações são mais raras, como sangramento no pós-operatório, infecção, incontinência fecal e estenose anal. Busque conversar com seu médico sobre essas situações antes do procedimento. Nesse vídeo eram essas as informações, espero ter contribuído com as suas dúvidas. Eu faço esse conteúdo com muito carinho e com o intuito de ajudar você. Se esse conteúdo foi útil para você, considere curtir e compartilhar esse material. Até um próximo vídeo.